Olá, estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Sou Paulo Eduardo e muito feliz de mais uma vez te encontrar aqui. Agradeço muito a sua companhia e desde já eu te faço um pedido. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu joinha, faça seu comentário e compartilhe esse conteúdo para mais pessoas. Sua participação, seu envolvimento é muito importante. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas, fazendo estudos expositivos, analisando versículo por versículo, observando o contexto e tirando lições para as nossas vidas, e eu te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos lá? Muito bem, nós estamos no capítulo 2, onde Paulo está exortando Pedro, na verdade, repreendendo Pedro, de uma forma muito dura. Nós falamos que aqui é um dos conteúdos mais constrangedores, não é? Que nós encontramos aqui. É certamente o ápice da carta que Paulo escreve aos Gálatas. Pedro estava com os gentios, na igreja dos gentios, não é? Lá em Antioquia, e de repente chega um grupo de judeus da circuncisão e Pedro, preocupado com a presença deles ali, se afasta dos gentios, o que leva a criar um problema na igreja. E Paulo repreende Pedro na face. E é isso que nós estamos estudando aqui. Nós observamos nos versículos de 11 a 16 a necessidade dessa defesa firme do evangelho da graça que Paulo faz aqui. A importância disso. O fato de o apóstolo Paulo ter repreendido Pedro na face, como fez, de forma pública, já deixa claro para nós que não havia nenhum tipo de superioridade de Pedro em relação aos demais apóstolos. Paulo, naquela ocasião, poderia dizer de uma tacada só, calou a boca daqueles judaizantes que queriam mostrar que Paulo estava submisso a Pedro ou ao ministério de Pedro. E também para aqueles que queriam colocar as práticas judaizantes na igreja ali gentílica. Mas sabe, versículo 11 nos mostra que o evangelho ele é maior do que qualquer personalidade. Isso é tão bom pensar, não é? Não existe ninguém acima do evangelho. O evangelho está acima do homem e não o homem acima do evangelho. O evangelho é maior do que qualquer personalidade. Isso nós precisamos entender. Não tem ninguém acima do evangelho, não tem ninguém mais importante. O evangelho não era maior do que Pedro. Pedro era o apóstolo de Jesus, designado pelo próprio Senhor Jesus. Paulo era um apóstolo também, designado, e veio depois de Pedro, né? Pedro era uma das colunas da igreja. E Pedro trabalhava com os judeus da circuncisão, Paulo com os gentios, cada um servindo ao Senhor conforme o Senhor chamou. Mas Paulo não negou o fato da história de Pedro, da importância de Pedro, mas também sabia que ele não era maior do que ele, porque o que estava em jogo aqui era a base do cristianismo, era a salvação, a remissão em Cristo Jesus, única e exclusivamente, independente de obras da lei. E sabe, Paulo repreende, mostrando aqui que Pedro não era alguém que estivesse acima de ser repreendido, né? Que era irrepreensível. Chegou um momento que precisou de repreensão, Pedro foi advertido publicamente por Paulo. E o que a gente aprende aqui? E vale a pena observar. Não há nenhuma indicação bíblica aqui que Pedro tivesse uma vida ou um comportamento infalível, ou que as atitudes de Pedro fosse irrepreensível, como é a ideia de que Pedro foi um papa. Se Pedro tivesse uma posição acima de Paulo, fosse realmente a primazia, a infalibilidade papal, como querem ensinar alguns, Paulo não teria tido autoridade para repreender Pedro, se ele fosse infalível. Mas nós percebemos que Pedro aqui precisou ser repreendido. E Paulo não se hesitou em fazer isso, porque não era em nada inferior a ele. Pedro era um homem sujeito a falhas, como todos os demais homens. Isso é algo importante a observar aqui, não é? A pauta que estava aqui não era pauta de poder,
pauta de autoridade, pauta de importância, mas era defesa, como eu disse, do Evangelho da Graça. Aqui estava uma doutrina fundamental, que torna todas as outras coisas secundárias, sem valor. Quem era Pedro? Quem era Paulo? Ou mesmo quem era um dos anjos para questionar essa doutrina básica do Evangelho da salvação em Cristo Jesus? Essa doutrina que estava sendo atacada aqui não podia passar de forma desavisada, irrepreensível, não. Por isso que Paulo toma essa atitude tão firme. A atitude de Paulo foi muito firme contra a hipocrisia de Pedro, né? Pedro estava de boa com os gentios, de repente muda para o lado ali, só porque chegou alguém agindo totalmente de forma hipócrita, e Paulo resistiu a Pedro e fez isso publicamente, né? Chamou a atenção dele, resistiu, e a Bíblia diz face a face, e não foi falar num particular. Eu fiquei pensando nisso aqui, por que Paulo não chamou a atenção de Pedro no secreto, num particular? Porque o pecado foi feito em público e precisava ser repreendido em público também. Isso aqui é uma coisa muito importante, não é? Pecado particular se trata no particular. O pecado em público estragou, feriu, foi problema para toda a igreja, precisava ser tratado publicamente. Para quê? O propósito aqui é que aquilo se torne um exemplo para as demais pessoas, para que as pessoas pudessem entender a gravidade do que Pedro tinha feito e como estava sendo tratado. Paulo, ele não era um homem de meias palavras, não é? De colocar panos quentes, de empurrar sujeira para debaixo do tapete, não. O problema existiu, tratou na hora, não é? E muitas vezes as pessoas, em nome de uma unidade, em nome de uma aparente paz, sacrificam a verdade. E o problema é que quando faz isso, perde uma e a outra. E nem cultiva a verdade, nem mantém a paz, porque o pecado não tratado ele vai gerar mais problemas. E Paulo exerce a sua autoridade aqui, repreendeu Pedro publicamente, apresentou os argumentos para tratar aquela situação tão delicada e tão problemática. Paulo trouxe repreensão naquilo que era necessário repreender. E nós precisamos entender isso. Assuntos sérios não podem nos levar a calar, não é? Quando está mexendo com doutrina básica da palavra de Deus, precisa de uma atitude firme, como Paulo fez aqui em relação a Pedro. Paulo estava repreendendo Pedro motivado pelo fundamento, não é? Não era, como eu disse, questão de poder, de ter primazia, de mostrar quem era mais importante. Não, mas porque o assunto era sério. Verso 14 ele diz assim do capítulo 2: Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: Se sendo tu judeu, vive como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Então Paulo aqui está falando de uma forma firme um assunto importante. Isso aqui, irmãos, não foi uma explosão de gênio forte do apóstolo Paulo. Isso não foi motivado por inveja, mas o que estava aqui era a insinuação dos falsos mestres de que Paulo tinha um ministério secundário, um ministério que não era equivalente ao de Pedro, era o que Pedro estava questionando. Então por isso Paulo trata de uma forma tão firme. Nós não podemos pôr relacionamentos acima da verdade do Evangelho. Nós não podemos querer ter uma paz a qualquer custo. Isso que Paulo fez aqui. E é interessante, Paulo, com essa atitude firme dele aqui em relação ao que Pedro tinha feito, Paulo não perdeu a amizade de Pedro e ainda assim salvou a integridade do Evangelho. John Stott, ele diz o seguinte, de uma forma muito enfática, ele diz que se Deus justifica judeus e gentios nos mesmos termos, simplesmente pela fé no Cristo crucificado, não vendo diferença entre eles, quem somos nós para negar a comunhão aos crentes gentios apenas porque não são circuncidados? Se Deus aceita eles sem a circuncisão, por que nós não aceitamos? Eu vejo isso aqui, eu fico pensando muita gente que às vezes não considera outras pessoas como irmãos em Cristo, porque não vivem como eles acham que devem viver. Nós sabemos que tem assuntos que não são negociáveis, não é? Tem fundamentos que não se negociam. Mas nós estamos falando em salvação em Cristo Jesus, isso é fundamento. A salvação não está incluído costumes, tradições, observâncias que às vezes os homens colocam, mas unicamente crer
em nome de Cristo Jesus, crendo na obra redentora da cruz do Calvário. Esse é o fundamento para a conversão. E se Deus aceita, quem sou eu para questionar qualquer outro assunto? É isso que Paulo está colocando aqui para Pedro. E que fica de observação para nós também nos nossos dias. Paulo fala, se você que é judeu vive como gentio, quer que os gentios vivam como judeu? Né? Exortando ele na forma de agir. Então Paulo repreende a Pedro de forma muito firme, por causa daquele prejuízo que ele estava causando ali entre os judaizantes. Lembrando que estava prejudicando a igreja, né? Prejudicando até Barnabé. Depois de tudo isso, da repreensão, Pedro foi restaurado. Você vai ver depois no contexto, Pedro volta e realmente entende que ele tinha feito errado. Barnabé entende, a paz volta, porque Paulo foi firme, foi categórico, não aceitando a pressão do que estava vindo, não aceitando o que Pedro estava fazendo, mas de forma firme ele restaurou Pedro, Barnabé, a harmonia da igreja por uma atitude firme. Que o Senhor nos dê sabedoria, força e convicção para agir assim nos momentos necessários. Que Deus te abençoe grandemente. Espero você no próximo estudo. A gente vai seguindo falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Muito obrigado por me acompanhar.